Aleluia, graça e paz, que honra poder estar junto com você em mais um Boletim da Fé. A gente está separado por um tempo, mas juntos no Espírito. É sempre bom lembrar que nada do que está acontecendo pode parar ou frear aquilo que Deus tinha profetizado a seu respeito, aquilo que Deus profetizou a respeito da nossa igreja, e aquilo que Deus está fazendo na terra não é parado pelas coisas naturais, mas Deus continuará e avançará em tudo aquilo que Ele tem preparado, profetizado e feito pela sua vida. É uma honra poder estar com você. Eu queria falar um pouco sobre compreendendo a oferta. Em tempos que as coisas previstas naturalmente é de crise, e não se preocupa, porque essa crise já está sendo prevista há um bocado de tempo, o pessoal já está falando e temos visto realmente alguma coisa nessa área sendo estabelecida naturalmente. Porém, nas nossas vidas, não vale o que está por fora, mas vale o que está por dentro de nós. E à medida que nós temos a provisão do Espírito, que nos provisiona em todas as áreas, inclusive na área financeira, nós podemos nos estabelecer na verdade que foi proporcionada por Jesus na salvação e nunca vai nos faltar absolutamente nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a Bíblia ela é cheia de princípios e de verdades em relação à área de generosidade e na área de colheita e sementeira. A Bíblia nos estabelece ferramentas poderosas que em Deus elas estabelecem verdades eternas sobre a nossa vida. E nós vamos dar uma estudada, vamos aprender um pouco mais a respeito da oferta, porque não tem tempo melhor, irmão, de ofertar do que esse tempo que se aparece agora. Quando as coisas parecem ser contrárias, Deus manifesta os céus em meio ao deserto, para que a gente possa prosperar, crescer e avançar. Não para uma satisfação própria, mas para a gente poder manifestar aqui na terra a natureza divina de um doador, de um generoso. Então, pessoas vão ser abençoadas por causa da bênção manifesta na sua vida. E para você manifestar a bênção que já é na sua vida, a Bíblia nos ensina princípios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no verso 29. Lá no princípio de tudo, Deus já faz uma lei, que é a lei da semeadura e da colheita, valer. E é interessante porque ela está no capítulo 1 e ela vem depois da criação, na orientação do homem sobre como ele deveria agir nessa terra. No verso 29 diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Deus orientando o homem, falando sobre a bênção que estava sobre ele, falando a autoridade que ele tinha na terra, falando sobre o propósito dele de povoar a terra e de dominar a terra. Ele diz também que existe já uma provisão para ele, estabelecida pelos céus. Ele diz que existem as árvores que cobrem toda a terra, mas não são qualquer tipo de árvore. Árvore que tenham fruto e que nesse fruto existe uma semente. E isso vos será para mantimento. Você percebe que Deus não estabelece árvores sendo montadas ou nascendo depois do que foi criado. Ele já estabelece a provisão e a capacidade de multiplicação dessa provisão está dentro da semente. Deus já estabelece a provisão com a capacidade de multiplicar. Então, a semente nada mais é do que a provisão divina para a multiplicação. E o que era necessário para o homem? O homem precisava identificar o que era fruto e o que era semente,
para que ele pudesse multiplicar aquilo que Deus tinha provisionado para ele. Então, a lei e o princípio, ele existe desde o começo. E ele é estabelecido também junto com Noé. Quando ele desce da arca, Deus fala de novo a Noé e estabelece princípios. E no capítulo 8 de Gênesis, capítulo 8, vai um pouco mais adiante, capítulo 8, no verso 22, ele diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seiva, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aquele princípio criado, aquela lei que ele criou em Gênesis no capítulo 1, ele diz, olha, está tudo mantido em Gênesis capítulo 8. Apesar do dilúvio, apesar de estar começando tudo do zero, pelo menos a questão dos animais e tudo que estava, permanece o princípio da colheita e da semeadura. Semeie e colherá. Semeie e colherá. O que é que Deus está dizendo aqui? O princípio do poder da semente, ele permanece. Existe um poder na semente que manifesta a provisão. Então, quando nós possuímos uma semente, essa semente ela não deve ser utilizada para o nosso consumo ou para o nosso benefício. Hoje, porém, ela deve ser plantada para um benefício futuro se manifestar. Quando falamos de sementeira e seiva, nós podemos dizer, mas pastor, ele está falando aqui de princípios naturais. É óbvio que ele está falando de uma semente de uma planta que vai ser plantada. E eu posso até concordar com você que o texto diz isso, mas a aplicabilidade do princípio da lei, a Bíblia nos amplia essa aplicabilidade também em questão das nossas finanças. Olha só o que fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6. Diz assim, e isto afirmo. Quando Paulo fala isto afirmo, essa palavra ou essa expressão que ele usa, ela sempre está associada com uma experiência pessoal. Quando ele é usada essa expressão, ela sempre está no original, sempre associada com uma experiência pessoal. Eu não afirmo porque eu acho, eu não afirmo porque alguém me falou, eu não afirmo porque talvez seja assim. Eu afirmo porque eu pude provar e sei com a minha própria experiência que isso é verdade. Então, Paulo disse, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você for ler 2 Coríntios capítulo 8, eu lhe estimulo a você fazer isso. 2 Coríntios no capítulo 8, 2 Coríntios no capítulo 9, você vai ver o que ele está falando aqui. É de uma oferta alçada que estava sendo recolhida na igreja de Coríntios para o povo em Jerusalém que estava precisando. Então, estamos falando sim de dinheiro. E Paulo está pegando aquele princípio, aquela lei divina estabelecida lá em Gênesis e está fazendo uma aplicabilidade à generosidade daquela igreja. E ele diz, olha, quando você planta, você colhe, isso é uma lei. E essa lei, ela é tão real, meu irmão, mas tão real que nem crente você precisa ser para utilizar dessa lei. Tem gente hoje aí no mundo que existe um coração generoso em dar e eles fazem muitas ofertas e eles colhem das ofertas que são feitas. Então, o princípio de lei vale para quem é e quem não é crente. Porém, se você for crente, se você for cristão, você vai pegar uma lei divina e vai extrair o máximo que ela pode extrair com o propósito correto. Qual é o problema do povo que está no mundo, mas é generoso? O propósito está corrompido. E quando o propósito ele é alinhado a Deus, a coisa começa a fluir divinamente ou celestialmente. Preste atenção. O versículo aí continua, cada um, no verso 7, 2 Coríntios 9, 6, cada um contribui segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha só, ele está falando assim, quando você é cristão, a generosidade ela vai vir com um propósito divino dentro do seu coração. E você não vai mais fazer porque tem que fazer ou triste, mas dentro de você é gerado uma alegria em Deus, porque você é capaz de ver a manifestação que aquela semente ela vai ocasionar. Toda semente plantada, ela não é um benefício somente para você. Uma semente, o poder que existe numa semente, ela manifesta uma colheita para você, mas uma bênção para alguém. E quando a gente se alegra, a gente não se alegra porque está saindo algo nosso, mas a gente se alegra que com meio àquilo que eu consegui, aquilo que Deus me proporcionou, eu posso ser uma bênção para outras pessoas e isso traz alegria ao meu coração. Você ter o propósito firme dentro do seu coração não é uma verdade estabelecida em 2 Coríntios, mas é uma verdade antiga. Lá atrás, em Êxodo, no capítulo 35, no verso 4, Deus fala o seguinte, disse mais a Moisés, e isso Moisés está falando depois que ele desceu do monte. Ele estava lá vendo o Senhor, ele desce com o rosto transfigurado, o rosto está brilhando nesse momento, porque ele tinha acabado de ter um encontro com Deus, Deus tinha passado as orientações divinas tinham chegado no coração. Moisés desce e vai se dirigir à congregação, e ele começa a falar. Disse mais Moisés a toda a congregação e os filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze e continua dizendo, especificando aquilo que deveria ser dito. Então preste atenção, o coração voluntário, se dispor no coração para trazer algo, não para uma pessoa, não para uma causa, mas meu irmão, você trazer algo para Deus, você voluntariamente pegar a sua semente e dizer, Senhor, está aqui, eu trago a minha oferta, eu trago aqui a minha semente, Pai, eu sei que ela vai trazer fruto, eu sei que ela vai trazer benefício, mas eu não estou fazendo isso em benefício próprio, eu não estou fazendo isso constrangido, eu não estou fazendo isso sequer por tristeza, mas eu entendo, Pai, como é bom poder participar da Tua visão, poder participar da Tua mão se movendo nessa terra, poder participar daquilo que você tem feito nessa terra, realizado, estabelecido. Eu sou um participante da Sua obra, Senhor, eu fico alegre porque eu posso ser uma bênção para outras pessoas, eu fico alegre porque eu posso estabelecer a Tua verdade no coração de outras pessoas e eu fico alegre em poder participar desse momento contigo. Eu queria trazer um comparativo no Velho e no Novo Testamento a respeito de pessoas que trouxeram ofertas ao Senhor. E como estava o coração delas? No Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 4, no verso 3, a partir do verso 3. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3. Dois irmãos, você conhece bem essa história, se não conhece, vai conhecer comigo. Dois irmãos, os filhos de Abel. Caim sendo o primogênito de toda a terra. Caim foi o primeiro nascido de mulher que habitou na terra, e Abel, o seu irmão. E a Bíblia diz, a partir do verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu vou ler todo, e depois a gente vai quebrar isso e vai vendo cada pedacinho, ok? Eu vou ler todo, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa história, para você poder ter a figura de inteira e compreender melhor. Verso 3, vamos voltar no verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante.
Eu quero que você observe aqui que quando Deus, ele rejeita, ele não está rejeitando uma pessoa, ele não está rejeitando a oferta, ele está rejeitando a intenção do coração. Presta atenção, ele não rejeita Caim como pessoa, ele rejeita a intenção que está dentro do coração de Caim. Ele não aceita Abel como pessoa, mas ele aceita a intenção do coração de Abel. E ele chega no verso, se você continuar lendo, ele chega para Caim e diz, olha, presta atenção, Caim, por que você está assim desse jeito? Não é certo que se procederes bem, não é certo que se você tiver um coração correto, se você alinhar o seu coração, não vai ser aceita a sua oferta, não vai ser aceito você. Vamos quebrar bem aqui. A oferta de Caim não era uma oferta ruim, meu irmão, a Bíblia não fala que era ruim em si. A Bíblia não fala que tinha problema na oferta, o fruto estava ruim, o fruto estava podre. A única coisa que a Bíblia fala é que Abel fez algo contrário a Caim. Caim chega com uma oferta diante de Deus com o coração errado. A oferta de Caim, eu acredito, dizia, olha aqui o que eu consigo fazer, olha aqui o que eu consigo produzir, olha aqui está tudo aquilo que a força do meu braço conseguiu fazer. Deus não aceita uma oferta de justiça própria, meu irmão. Deus não aceita a tua própria justiça, porque a tua própria justiça ela é corrompida. A gente é a justiça de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz, Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias. Por sua vez, uma atitude contrária a que Caim teve, ele traz das primícias. E quando você fala de primícias na Bíblia, sim, você está falando de honra primordialmente, porque a primícia sempre é um sinal de honra. Você dá do melhor, do primeiro para alguém, você está honrando aquela vida, mas a primícia também quer dizer que eu não conseguiria com minha própria força. Senhor, está aqui o meu melhor, está aqui o primeiro. Eu com minha força eu não conseguiria chegar a esse resultado, mas eu trago aqui uma oferta de reconhecimento que é por tua causa, Senhor. Foi por causa de ti que eu consegui o que eu consegui. Foi por causa da tua poder, da tua unção, da tua graça, da tua atuação, da tua sabedoria, do agir do teu Espírito em mim. E eu trago o primeiro e o melhor para ti. A oferta de Abel reconhecia que sem Deus ele não podia. A oferta de Caim reconhecia que era da minha mão, está aqui o que eu posso fazer. E Deus diz, olha, não dá desse jeito, Caim, vai dar desse jeito, Abel. Quando a Bíblia fala agradou-se, esse agradou-se não quer dizer necessariamente gostar de. Não foi uma questão de preferência, de gosto de Deus. Agradou no original não tem um sentido de gostar, mas de ser atraído à atenção. A nossa oferta, meu irmão, quando é uma oferta de reconhecimento a Deus com o coração correto, dizendo, Deus, sem ti eu não posso, atrai a atenção de Deus para aquilo que está sendo ofertado. Abel atraiu o coração de Deus por causa da oferta de dependência que ele ofertou a Deus. Eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti. Era isso o que a oferta de Abel estava dizendo. Em Lucas, no capítulo 21, a gente vai ver uma passagem no Novo Testamento que também fala de ofertas. Lucas, no capítulo 21, no verso 1, fala desse jeito. Verso 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Se você for no texto, se eu não me engano, de Marcos, ou é Mateus, ele diz assim, depois eu posso te passar esse texto, não anotei aqui. Mas ele diz que, em outra passagem, ele diz que eram grandes quantias de dinheiro depositado. E ele continua, diz, viu também certa viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento.
Você está vendo aqui como o coração foi a diferença entre uma coisa e outra. Jesus, ele estava a observar. Quando Jesus observa, ele não observa, meu irmão, aquilo que é aparente, porque se fôssemos observar simplesmente a aparência externa, nós estaríamos vendo ricos depositando grandes quantias de dinheiro. Mas quando a gente olha aqui Jesus observando, ele está observando algo mais precioso ou superior àquilo que é externo. Jesus estava olhando o coração e estava vendo ricos depositarem aquilo que sobrava, aquilo que não custava nada para eles, aquilo que estava sendo apenas uma manifestação para outras pessoas verem o quão generosos talvez eles fossem. Mas aquela viúva, o coração dela estava dizendo: Senhor, eu dependo única e exclusivamente de Ti. Eu não tenho ninguém por mim, isso é o que é ser uma viúva. Ninguém está me sustentando, mas a Tua mão me sustenta, me conduz e me faz crescer e prosperar. A oferta que você traz e lança ao Senhor, ela manifesta o seu coração. Podemos atrair a atenção de Deus com as ofertas que nós trazemos para Ele e podemos manifestar dentro de uma oferta o quão o nosso coração está errado. Ajuste o seu coração, meu irmão. Faça com que as suas ofertas manifestem aquilo que Deus é. Seja uma bênção na vida de pessoas. Seja uma bênção na vida de ministérios. Seja uma bênção na igreja que você está plantado. Seja uma bênção e manifeste céus quando você for ofertar a alguém. Os céus se manifestarão na sua vida quando você for céus na terra, na vida de alguém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade santa e rica de poder te manifestar com aquilo que temos e possuímos, Senhor. Entendemos que o que tem chegado na nossa mão não é fruto do nosso trabalho, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, mas é a Tua capacitação e a Tua mão se movendo em nós, nos fazendo prosperar e adquirir riquezas. Nós te agradecemos e oramos por mais sabedoria na nossa vida, Pai, para administrar aquilo que chega na nossa mão, entendendo que Tu és o nosso provedor e a nossa fonte e sabendo que dentro do nosso coração sempre vai ter espaço para que a Tua voz nos comande a agir, ofertar, manejar e manusear aquilo que nos é confiado por Ti, Senhor. Te damos graças por entendimento e sabedoria na vida de cada irmão, para que ele possa identificar a semente e para que ele possa ser uma bênção onde quer que ele chegue. Te damos graças no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amamos vocês. Não esquece de dar o teu like, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, não esquece, porque bênçãos maiores chegarão na sua casa com palavras inspiradas por Deus. Você é uma bênção, estamos com saudades, fique em paz.